Eu não serei extenso nesta noite, mas acredito que no tempo que tenho, Deus tem algo para falar no teu coração. Juízes, capítulo de número 16, versículos 21 e 22. Juízes, capítulo de número 16, versículos 21 e 22, diz assim a palavra de Deus. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Um dos versículos que eu quero mais meditar é no versículo final, no versículo 22, quando diz assim, olha, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a todos que estão ao alcance de minha voz sendo levado pelas ondas sonoras deste aparelho, peço humildemente permissão para adentrar a tua casa, para levar até você a palavra de Deus. Glória a Deus que a tecnologia ela tem se avançado cada vez mais, embora muitos tenham usado de forma errada, nós estamos aproveitando para cultuarmos juntos. E o nosso Deus, o Deus que está comigo aqui, é o mesmo Deus que está com você aí, porque Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então aí mesmo na sua casa, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, faça deste local um lugar de adoração. Levante um altar a este Deus, porque Ele se faz presente junto conosco neste momento, através desta palavra. Queridos amigos e irmãos, eu quero falar sobre Sansão, um dos juízes em Israel. Mas antes de eu adentrar na história deste homem, eu preciso fazer aqui uma rápida introdução acerca do contexto, acerca do cenário. Quando nós olhamos para o período dos juízes, é conhecido em Israel como um período teocrático, um período que Deus governava sobre os homens através dos seus juízes. Porém, por incrível que pareça, e pasmem os senhores, este foi o momento na história de Israel no qual Israel mais pecou contra Deus. Foi o período na história de Israel que Israel mais virou as costas para Deus. E o que nós vemos no livro de Juízes é como se fosse um ciclo vicioso. Era mais ou menos assim. O povo pecava, virava as costas para Deus, Deus permitiu uma nação estrangeira subjugar a sua nação, o seu povo, e aí por alguns anos sendo oprimidos, então eles lembravam de Deus, eles clamavam a Deus, eles pediam a Deus uma intervenção, e aí Deus levantava um juiz, este juiz libertava o povo voltava para Deus, mas com o passar do tempo, quando esse juiz morria, este povo virava de novo as costas para Deus. Deus permitia mais uma vez uma nação subjugar Israel. Israel, depois da opressão, clamava a Deus. Deus levantava outro juiz. O juiz libertava Israel. Quando o juiz morria, Israel virava as costas de novo para Deus. E isso foi acontecendo algumas vezes, pelo menos 15 ou 16 vezes no livro de Juízes, no qual Deus vai levantando juízes, como Jefité, Sangate, Tolá, Débora, Baraque, Gideão. E nós estamos falando de um chamado Sansão. Mas o contexto é que Israel, mais uma vez, vira as costas para Deus. Israel, mais uma vez, abandona o seu Criador. E agora Deus permite um dos maiores perseguidores da nação de Israel oprimi-la, que são os filisteus. E durante 40 anos os filisteus estão oprimindo a nação de Israel. Durante 40 anos a nação de Israel está sendo humilhada por esta nação tão cruel que eram os filisteus. Só que Israel se lembra da grande arma que eles sempre tinham, que era o clamor. O clamor, queridos irmãos, é diferente da oração. A oração é quando nós fazemos
mas ainda há um fio de esperança em nós mesmos, nos nossos próprios recursos ou na força dos nossos braços. Mas o clamor não. O clamor é quando alguém chega no profundo do desespero. O clamor é quando alguém chega numa situação onde percebe que a força do seu braço não dá mais, que para o médico não dá mais, que para o advogado não dá mais. É aí que essa pessoa clama e grita para que Deus o ouça. E se tem uma coisa que Deus é especialista a fazer, queridos irmãos, é entrar onde o homem não pode. É fazer o que o homem não pode. Porque milagre é conhecido por isso. Fazer-se aquilo que o homem não pode fazer. Só é milagre aquilo que o homem não pode fazer. É o que Deus faz. Quando a nação então lembra do clamor, eles clamam a Deus, eles pedem para que Deus entre com misericórdia. E é nessa hora que a Bíblia diz que lá na terra de Zorá, um homem da tribo de Dan, por nome Manoá, estando ali nos seus afazeres, ele está lá trabalhando, ele está lá cuidando das suas coisas. E a Bíblia fala que ele tinha uma mulher, mas a Bíblia não faz menção do nome da esposa de Manoá. Mas o interessante é que esta mulher recebe a visita do anjo. E o anjo lhe traz uma mensagem dizendo que ela geraria, que ela daria luz ao menino. Mas a esposa de Manoá era estéril. Ela não poderia ter filhos. Mas aí nós já vemos a ação do Senhor. Deus ouve o clamor da nação, Deus ouve o clamor do povo, ao ponto de trazer à existência aquilo que na ótica humana não poderia existir. O anjo chega para esta mulher e fala que ela terá um filho, mas ela precisaria desde já tomar alguns cuidados. Desde agora esta mulher teria que ter uma vida restrita. Ela não poderia tocar em cadáver e nem beber bebida forte. Ela conta para o seu esposo Manoá, e aí eles querem mais uma vez ver o anjo, e assim eles têm a oportunidade e se confirma tudo que lhe foi dito. E aí há uma esperança no coração deste casal, que acredito eu que talvez passara por dias frustrantes. Não bastava estar sendo oprimido por a nação filisteia, e agora, dentro do próprio lar, não tinha capacidade de ter filhos. Acredito que Manoá queria poder ter filhos, porque qualquer casal quer ter filhos. Mas aí agora surge uma luz no fim do túnel. Surge uma esperança. Uma palavra de fé, uma palavra de um futuro melhor. Esta mulher se alegra com a promessa. E assim acontece. A sua barriga vai crescendo. A sua barriga vai crescendo. E dentro do ventre desta mulher está um que não é alguém qualquer, mas é alguém que dentro do ventre já tinha sido escolhido por Deus, ou melhor, antes do ventre, porque quando a promessa fora feita, esta mulher ainda nem estava grávida. Ela nem poderia gerar. Então, Sansão, ele já foi planejado por Deus muito antes dele estar no ventre. Sansão já tinha uma promessa de Deus muito antes dele estar no ventre. Então o menino vai crescendo ali dentro do ventre. Vai crescendo. Quando chega então o período de 9 meses, que aquele menino nasce, eu imagino a alegria na casa de Manoá. Eu imagino a alegria na casa deste casal. Porque nascer alguém trazendo esperança. Nascer alguém trazendo alegria. É tão bom, querido, quando nós temos criança em nossa casa. Uma casa que tem criança é uma casa diferente. É uma casa alegre. Embora as crianças, às vezes, elas extrapolam um pouco, fazem um pouco de bagunça, mas é tão bom quando temos crianças em nossa casa para brincar, para nos fazer alegrar-se. Então é muito importante isso. Então a alegria está na casa de Manoá. Mas aquele menino, ele veio não para ser um menino comum. Ele veio não para ser um menino como os demais. Ele veio não para ser apenas mais um, mas para ser aquele que Deus escolheu por intermédio dele, libertar a nação de Israel. Para libertar o povo.
Sansão, ele vai crescendo, após nascer ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai passando-se os anos. Eu imagino Manoá e a sua esposa sempre conduzindo no caminho reto, sempre conduzindo no caminho do propósito de Deus, sempre levando ele para entender a chamada de Deus na sua vida. E aqui eu quero já abrir um parênteses para dizer uma coisa. Nós precisamos entender qual é a chamada de Deus para a nossa vida. Nós precisamos compreender qual que é o propósito e quais são os planos de Deus para a nossa vida. Existem muitas pessoas que têm vivido a sua vida sem entender qual é o propósito de Deus, ou sem simplesmente perguntar a Deus qual é o propósito dele. Querido, você precisa descobrir, porque a verdade é que cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem uma área no qual Deus quer usar, e cabe a nós descobrir. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em você, meu querido. Desperta o dom que há em você, minha irmã. Talvez você está pensando, mas eu não consigo, eu não tenho vocação. Olha, tudo é uma questão de envolvimento. Tudo é uma questão de entrega. Na medida que você entrega a Deus, você se relaciona com Deus, as coisas vão acontecendo na sua vida naturalmente. Eu sempre quis pregar a palavra de Deus. Quando aceitei Jesus com os meus 16 anos de idade, o meu sonho sempre foi pregar a palavra. E todas as vezes em um culto de mocidade que eu tentava dar ali uma saudação, eu me embaraçava. Mas o tempo foi passando e as promessas de Deus foram sendo feitas e eu fui acreditando. Eu não sou um grande pregador. Não. Eu sou um simples pregador da palavra de Deus. Mas pela infinita bondade do Senhor, hoje nós estamos falando aqui ou ali que Jesus é bom. E estamos falando com convicção, porque acreditamos que aquele que fez a promessa é fiel. Então, olha, não passe os dias acomodados. Não passe os dias a esmo. Mas tenha uma vida de propósito e descubra em qual área Deus quer te usar. E depois que você descobrir, envolva-se, dedique-se, se empenhe para que Deus possa aperfeiçoar cada vez mais a obra dele na tua vida. Sansão, ele cresce como ele ainda era criança, quem deveria instruí-los eram os seus pais, e assim eles o fizeram. Mas chega um tempo na vida do adolescente, do jovem, que eles pensam que são donos de suas próprias vidas. Que eles pensam que não precisam ouvir mais ninguém. Eles pensam que agora eu sou dono do meu próprio nariz, aí eu faço o que eu quero e ninguém dá mais palpite. Eu imagino Sansão chegando nessa faixa etária, com 12 anos mais ou menos. Sansão com 12 anos de idade, quero aqui conjecturar, ele chegando perto do seu pai ou perto de sua mãe, e percebendo Sansão que a sua vida é um pouco restrita, porque ele não é permitido fazer coisas que os rapazes de sua época faziam. Imagina ele perguntando ao pai, por que eu não posso? Por que todo mundo pode fazer e eu não posso? Por que os meus amigos podem sair, fazer isso ou fazer aquilo e eu não posso? Eu imagino Manoá falando não sei pelas quantas vezes, Sansão, meu filho, é porque você é nazireu. Você é um separado de Deus. Você não foi chamado para viver uma vida qualquer, você foi chamado para libertar esta nação, para libertar este povo, Sansão. É por isso que para você tudo é diferente. É por isso que para você tudo é restrito, meu filho, porque você é diferente. E quantas pessoas, pastor Evandro, não percebem isso? Quantas pessoas às vezes questionam o porquê que a vida deles é tão restrita? Por que ele não consegue fazer as coisas que os outros fazem? Sabe por quê? É porque você, rapaz, você, minha irmã, é separado, é separada de Deus para um propósito específico. Entenda isso. Você não é apenas mais um. Você não é apenas mais uma. Você é alguém que Deus escolheu no ventre da tua mãe para fazer a diferença. Tome posse disso.
Deixem zombar de você. Deixem criticar o teu jeito de ser. Talvez alguém olhe para você e fale, não precisa disso. Não precisa de ficar lendo Bíblia como você lê. Não precisa de ficar orando como você ora. Não precisa de ficar lendo livro como você lê. Não precisa de ficar indo aos cultos como você vai. Deixe zombar de você. Não tem problema. Continue no propósito. Daqui a pouco eles vão ver que Deus é Deus na tua vida. Eu imagino, quem sabe, os amigos de Sansão rindo dele, falando, Sansão, você não pode. Você não pode sair com a gente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas quem estava perdendo não era Sansão, querido. Quem estava perdendo eram os amigos dele, porque Sansão estava dentro do propósito de Deus. Mas como eu disse, Sansão entra naquela fase que ele pensa, então quer saber de uma coisa? Agora eu sou o dono da minha própria vida. Eu faço aquilo que eu quero. É eu que vou tomar as minhas decisões. E Sansão já começa a tomar as suas decisões erradas. Já na sua juventude, o que ele faz? A Bíblia diz que ele desce para uma cidade chamada Tímina, ou Timnate, uma cidade filisteia, e ali ele se apaixona por uma mulher filisteia. Uma mulher que fazia parte do povo que oprimia a sua nação. Uma mulher que fazia parte da nação que esmagava a nação de Israel. Sansão se apaixona por ela. Ele volta para casa, chega diante do seu pai e de sua mãe e fala, olha, eu vi uma mulher em Tímina, me apaixonei por ela. Manoá, ele vai mais uma vez pelo instinto de pai e de zeloso, orientar mais uma vez o seu filho, o que ele fez, quem sabe, todos os anos de sua vida. Sansão, porventura não tem filhas aqui entre os seus irmãos, não tem moças aqui, Sansão, para que você vá buscar em outro lugar? Sansão olha para o pai dele e, curto e grosso, ele diz assim, eu quero é ela, porque ela agradou os meus olhos. O que Sansão está dizendo para o pai dele é, eu não estou pedindo opinião. Eu não estou perguntando se pode ou se não pode, eu estou dizendo que eu quero é ela, porque ela me agradou. Cuidado, meus queridos irmãos, e esta palavra serve para jovens, para adultos, seja para quem for, seja para os irmãos de meia idade, as irmãs. Olha, cuidado. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado em se deixar levar pelas concupiscências dos olhos. Nem tudo que reluz é ouro, querido. Nem tudo que reluz é ouro. Sansão assim faz e está determinado. O pai dele, então deixa. Não adianta mais falar. Sansão já tomou sua decisão. E a Bíblia diz que em uma dessas idas para Tímina, para ver a sua futura esposa, no qual ele queria casar com ela, Sansão, no meio do caminho, ele encontra com um filhote de leão. O leão se levanta contra Sansão, mas ele tinha uma força muito grande, que era dada por Deus. O Espírito Santo se apossava de Sansão. Mas eu preciso dizer aqui, olha, que Sansão, ele era separado desde o ventre, ele era nazireu. E como nazireu, ele não poderia quebrar 3 votos. Tinha 3 coisas que ele não poderia fazer. Ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber bebida forte e não poderia tocar em cadáver. Se ele fizesse isso, ele quebraria o voto do nazireado. Ele não poderia fazer nenhuma dessas 3 coisas. Mas Sansão, vindo de Tímina, ele depara com o leão, ele mata o leão, rasga o leão ao meio, joga o leão no meio do mato, lá num canto, onde ninguém estava vendo. Sansão vai embora para casa, e mais uma vez Sansão vai voltar a Tímina para ver a sua futura esposa. Voltando de novo para casa, Sansão, passando pelo mesmo caminho que outrora ele venceu uma grande luta, aquele leãozinho. Ele agora, movido pela curiosidade, ele quer ir ver o que aconteceu com o leão. Ele quer ver o cadáver do leão. Ele quer lidar ou ver coisas podres. E aqui é um perigo quando nós estamos voltando à vida passada, às práticas passadas.
Quando vencemos uma luta no passado e às vezes permitimos que essa situação venha de novo nos afrontar. É isso que Sansão está fazendo, mexendo naquilo que não deveria mexer, olhando para aquilo que não deveria olhar, dando atenção para aquilo que não deveria dar atenção. Quando ele chega aonde o leão ele estava, morto, o cadáver do leão, estava um favo de mel na carcaça do leão. Queridos, Sansão, levado mais uma vez pela concupiscência dos olhos e pelo desejo de possuir o mel, ele esquece ou ele não se atenta para o que estava em volta do mel. Ele pega o mel, mas consequentemente ele toca no cadáver. E o primeiro voto do seu nazireado está sendo quebrado porque ele não poderia tocar em cadáver. Ele quebra o primeiro voto ao querer tocar no mel. Meu irmão, minha irmã, cuidado com os favos de mel que Satanás tem colocado diante de você. Cuidado com o que você está tocando, com o que você está tocando. Parece que é bonito, parece que é agradável, parece que vai lhe fazer bem, mas não vai. Vai quebrar a tua comunhão com Deus. Não se contamine com os manjares do rei. Não aceite as bandejas de Satanás. Mas diga para ele, aqui não, Satanás, porque eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Não toca. Sansão quebra o primeiro voto do nazireado. Ele pega o mel, ele vai para sua casa e leva para o seu pai e a sua mãe. Sansão não fala de onde tirou o mel. Sabe por quê? Porque se ele falasse, pai, esse mel é de um cadáver de leão que eu encontrei, estava no cadáver, o pai dele ia repreender. Então sabe o que Sansão fez? Vou esconder. Ninguém viu. Foi no meio do mato mesmo. Foi no meio do caminho. Ninguém estava por perto. Foi só eu. Só eu que sei. Só que o que Sansão não sabia é que Deus viu. Eu costumo dizer assim, podemos esconder tudo. Talvez dos nossos líderes, família, cônjuge. Mas tem alguém que nada está oculto diante dos teus olhos. Ele contempla todas as coisas. Posso entrar no meu quarto, trancar a porta, mas Deus está lá comigo, Ele sabe todas as coisas. Eu posso colocar uma senha no meu telefone, Deus tem acesso a tudo. Ele não diz para as igrejas do Apocalipse, eu conheço as tuas obras, tenho visto. Ou seja, Ele sabe tudo o que nós fazemos escondido. Então não adianta esconder dele. Não adianta. Sansão se esconde. Ou seja, afinal, o Espírito ainda manifesta nele. O poder ainda está sobre a vida dele, então ele não faz tanta questão. Para que contar? Para que mudar? Ou seja, as coisas continuam dando certo. E assim tem muitas pessoas, só porque as coisas estão dando certo, só porque continuam pregando, só porque continuam cantando, e aí vê o manifestar de Deus, eles não procuram consertar as suas vidas. Só que não sabem eles que se não se arrependerem, naqueles dias farão parte daqueles que dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, cantei em teu nome. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sansão volta para casa, depois ele desce mais uma vez para Tímina e vai se casar com aquela mulher. Só que quando ele casa com esta mulher, a Bíblia diz que Sansão deu um grande banquete. Queridos, segundo estudiosos bíblicos, eles dizem que, naquela época, qualquer um que dava um banquete era obrigado a participar do mesmo. Se Sansão deu este banquete, se Sansão financiou este banquete, então ele participou deste banquete. E se ele participou deste banquete, ele quebra então o segundo voto do nazireado, que não poderia beber bebida forte. Ele bebe. Ele já quebra 2 votos dos 3. Só resta um. Mas nessa hora era necessário Sansão se arrepender. Tudo que Deus queria que Sansão se arrependesse. Tudo que Deus queria que Sansão voltasse atrás.
Segundo Números capítulo de número 6, existia uma lei para o nazireu, que se este quebrasse algum voto, era simplesmente ele ir ao sacerdote contar o seu pecado, contar o seu erro, raspar a sua cabeça. E ele então, depois de um período de purificação, ele poderia retomar o seu nazireado, começando do zero. Mas Sansão não queria começar do zero. Sansão não queria contar a sua dificuldade. Sansão queria continuar empurrando com a barriga. Como nos dias de hoje, queria continuar pregando, cantando, tendo agenda, ao invés de recomeçar. Eu abro um parênteses para dizer uma coisa para você, meu querido, que está ao alcance de minha voz. Se você não tem caminhado um caminho certo, se você não tem caminhado um caminho de verdade, nunca é tarde para recomeçar. Recomece, confessa, muda de vida. Deus pode te usar muito mais do que tem usado. Deus pode te levar muito mais além do que você tem ido. Basta você ter sinceridade com Ele. Sansão não conta. Ele não vai até o sacerdote. Ele não raspa a sua cabeça para se arrepender. Mas aqui eu digo uma coisa. Se Sansão não quis ir ao sacerdote e confessar o seu pecado e raspar a sua cabeça, se ele não quis raspar dessa maneira, alguém vai raspar a cabeça dele. Nós sabemos que o casamento ali em Tímina não deu certo. O casamento não prevaleceu, não foi para frente. Por causa de uma guerra, de um enigma, de tamanha confusão que teve ali. E ele foi embora para casa, decepcionado. Não bastasse isso, Sansão um dia desce a Gaza, deita-se com uma mulher, uma meretriz. E ali em Gaza tentaram apossar-se de Sansão, prendê-lo, mas o Espírito ainda manifestando em Sansão por misericórdia, Sansão arranca os portais de Gaza e sai dali ileso. Sansão em outra feita, ele mata 1000 com uma queixada de jumento. O Espírito Santo está se apossando dele. Ou seja, se o Espírito Santo está apossando, na ideia dele, ele está pensando: não precisa consertar, o Espírito Santo ainda opera em mim. Mas por um tempo. Por um tempo. De repente, Sansão desce ao vale de Soreque. E aí ele caminha para a sua queda. Ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, uma filisteia. E ali ele se apaixona de tal maneira, mas de tal maneira, que enquanto Israel estava sendo oprimida e assolado pela nação dos filisteus, Sansão estava deitado no colo de Dalila. Sansão estava dormindo, estava brincando com as coisas de Deus. Mas o propósito de Dalila não era verdadeiro com Sansão. Dalila não tinha amor verdadeiro por este homem. Porque Dalila começa então a investigar qual é a força de Sansão. Onde consiste a força de Sansão? E Dalila pergunta a Sansão: onde consiste a tua força? Qual é o segredo da tua força? Porque os filisteus procuravam ocasião para prender Sansão. E Sansão vai brincando dizendo: olha, Dalila, se me amarrar com 7 nervos secos, eu perderei toda a minha força. Dalila assim faz, amarra Sansão com aqueles nervos secos. E quando ela dá o grito: Sansão, os filisteus vêm contra ti, Sansão dá um grito, arrebenta tudo e derrota os filisteus. Pela segunda vez, Dalila pergunta a Sansão: onde consiste o segredo da tua força, Sansão? E Sansão vai abrindo o coração, vai descobrindo-lhe o seu coração, dizendo: olha, se me amarrar com 7 cordas novas, eu perderei toda a minha força. Sansão cai no sono e Dalila amarra com essas cordas novas. Ela grita: Sansão, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão levanta, arrebenta aquelas cordas, dá aquela gargalhada e derrota os filisteus. Pela terceira vez, Dalila pergunta a Sansão: onde consiste o segredo da tua força, Sansão? E Sansão diz: se pegaram as minhas 7 tranças e dar um nó e colocar um pino, eu perderei a minha força. Sansão cai no sono, Dalila faz mais uma vez isso e grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão se levanta, arrebenta tudo, acaba com os filisteus e dá aquela gargalhada de vitória, quem sabe. Dalila apela para o lado emocional. Ela diz assim: Sansão, você não me ama.
Até agora você está brincando comigo, brincando com os meus sentimentos. Você não me ama de verdade. A estratégia que o inimigo agora pega é o coração de Sansão. O inimigo sabe como. Ele sabe como te fazer pecar. Ele estuda, ele observa qual é a nossa fraqueza para nos pegar a nossa fraqueza. E assim ele faz com Sansão. Quando Dalila apela para o lado emocional, Sansão então diz assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou nazireu, sou separado desde o ventre da minha mãe. Não pode passar navalha em minha cabeça, porque no dia que isso acontecer, eu ficarei fraco e serei como um homem comum. Olha a consciência de Sansão. Ele disse, olha, se passar navalha em minha cabeça. Só que o voto era 3. Não poderia fazer 3 coisas. Mas Sansão disse que só se cortar o cabelo dele ele ficaria fraco. Por quê? Porque ele sabia que ele já tinha quebrado 2 votos. Só restava mais um. Era cortar o cabelo. E acabou. Sansão deita no colo de Dalila. Dorme. O sono da inocência. Dalila raspa o seu cabelo. Raspa a sua cabeça. Eu imagino este momento Deus olhando do céu e dizendo, não, Sansão. Não, Sansão, não deixa. E o cabelo de Sansão vai caindo ao chão. Caindo ao chão. De repente, Dalila dá um grito, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão dá um salto e diz, levantar-me-ei como das outras vezes e os derrotarei. Ou seja, eu sempre venço, sempre dá certo. Eu peco e Deus continua comigo. Vai ser da mesma forma. Vou vencer mais uma vez. Mas Juízes capítulo 16, versículo 20 diz assim, mas não sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha irmã. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai do dia para a noite. É dias brincando. É dias levando as coisas de qualquer maneira. Quando você dá por conta, o Espírito Santo já não está mais presente. Foi embora. Porque ele não habita onde ele não é bem-vindo. Sansão se levanta, o Espírito não está mais. Cadê a força? A força não é dele. A força não é da força do braço dele. A força vem do alto. A força vem do alto. O que seria de nós se não fosse essa presença de Deus? O que seria de nós se não fosse essa graça de Deus, meus queridos? Sansão é fraco como um homem comum agora. Porque não que a força consistia no seu cabelo, não. A força estava na obediência. Quando Sansão permite a sua cabeça ser raspada, ele está sendo desobediente. E Deus não tem compromisso com desobediente, com desobediência. Deus não tem compromisso. O Espírito Santo vai embora. Sansão agora é levado para o cárcere. Eles furam os olhos de Sansão. Ele está agora no cárcere rodando moinho. Está andando em círculo. Está vivendo uma vida em círculo. Não progride. Não vai para frente. Muita gente está assim. Não progride. Nada dá certo. Não vai para frente. É porque perdeu a intimidade. Perdeu a comunhão. Perdeu a sensibilidade. E está andando em círculos com os olhos vazados. Não tem mais visão espiritual. Mas por incrível que pareça, todo este cenário que aqui estou falando, todas estas palavras que aqui eu estou dizendo para trazer uma mensagem de restauração. Sansão até fez tudo isso, Sansão até errou, mas eu vim pregar aqui nesta hora de um Deus que não joga ninguém fora, que ele dá uma nova chance e que ele estende as mãos para o coração quebrantado. Quando Sansão, ele se viu no cárcere, com os olhos vazados, oprimido, rodando o moinho, naquela situação deplorável, é aí que passa diante dos teus olhos toda a sua vida, toda a sua trajetória. Ele é fruto de um milagre. Ele não poderia ser gerado, ele não poderia vir a este mundo. É aí que ele começa a refletir, é aí que ele começa a entender, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? E é lá no cárcere, querido, que ele começa então a repensar, a rever, a lembrar dos tempos que ele andou com Deus. E aí é onde Sansão quebranta o coração. Eles pegam Sansão e a instrução era, leva Sansão até o pátio, ou o palácio ali onde eles estavam reunidos, os filisteus, para zombar de Sansão. Mas no meio do caminho,
com aquele moço que levava Sansão, que guiava Sansão. Sansão, ele faz uma oração sincera dizendo: Deus, eu só te peço mais uma vez. Eu só te peço mais uma oportunidade. Faz de novo, Deus. Faz mais uma vez. Que oração linda, querido. Que oração sincera. Diga para Deus aí neste momento: Deus, faz de novo. Faz de novo, Deus. Faz mais uma vez. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Quando Sansão ora, tem alguém no céu entendendo. Ele aprendeu a lição. O coração dele está quebrantado. Ele está preparado para receber de novo. Oh, glória! E a Bíblia diz, ou melhor, eu entendo agora, o Espírito Santo vindo sobre Sansão. A amizade foi restaurada. Sansão recebe a força do Espírito de Deus. Ele agarra naquelas colunas. Ele agarra naquelas colunas e quebra tudo. Morrem os filisteus. Sansão também morre naquele dia. Sansão não suicidou. Ele deu a vida em prol da sua nação. E a Bíblia diz que Sansão matou mais em sua morte do que em toda a sua vida. Tudo porque ele voltou atrás. Tudo porque ele se arrependeu. Ele pediu perdão. Ele voltou pelo mesmo caminho. Sabe o que diz em Juízes capítulo 16, versículo 22, como eu fiz menção? E o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Rasparam a cabeça de Sansão, mas o cabelo voltou a crescer. E o que eu quero dizer para você que está ao alcance de minha voz, até raparam a tua cabeça, até cortaram o teu cabelo espiritualmente falando. Você até resvalou o pé. E alguém está olhando para você dizendo: não tem mais jeito, está zombando de você, está fazendo você motivo de chacota. Mas eu profetizo, o cabelo da tua cabeça está crescendo. Dias de vitória virão aí. Dias de experiências virão aí. Se prepara, porque algo de Deus está vindo sobre a tua vida. Este momento em que nós estamos vivendo, toda a nação, essa situação adversa, esta pandemia, também é um momento que Deus está lhe dando para você ter um secreto com Ele, um particular com Ele. Só assim, muitas vezes, para Deus nos parar. Às vezes estamos ocupados demais, atarefados demais. Aí acontece alguma coisa que nos para. E se você está parado agora, aproveite este momento para entrar em comunhão com Deus. Aceite Jesus. Volte para Jesus, você que está distanciado. Procure o pastor Evandro. Confessa para ele, conversa com ele. Volta para a igreja. Volta para a casa do Pai. Volta para a comunhão. Deus te chama. Deus te chama. Amém? Assim como aconteceu com Sansão, acontecerá na tua vida. Você vai pregar de novo. Você vai cantar de novo. Você vai ser usado de novo para a honra e glória de Deus. Assim, nesta hora, eu quero ricamente agradecer a minha oportunidade por ter participado com vocês deste momento. Deus continue usando cada um de vocês. Fiquem na paz. Obrigado, pastor Evandro.